Muito boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião doutrinária de sábado à noite. E, para tanto, vamos convidar o nosso irmão Paulo de Tarso para proferir a prece de abertura dos trabalhos da noite. Amigo e mestre Jesus, companheiro de nossa jornada, ilumina os nossos corações, faz-nos nesse instante observadores dessas tuas rajadas de amor lançadas sobre a terra, na forma das pessoas do bem que disseminam a paz, que abraçam os desafortunados de todos os cantos, aonde esta mensagem ecoa na forma da esperança e de um porvir iluminado para esta terra. Sejam estes os nossos motivos de inspiração, para que possamos transformar as nossas vidas em exemplos daquilo que esperas de nós, mensageiros da tua mensagem, caminhantes da tua estrada. Ó Senhor, abençoa esta casa de luz, aos trabalhadores, ao nosso querido Divaldo, a todos que edificaram nestas terras de tantas dificuldades este oásis de amor e de luz, e faz com que este exemplo também se multiplique, e que em todo o mundo possamos fazer ouvir a tua voz, ecoando desses cantos e desses recantos de amor, propagados por homens de bem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade do dia de hoje. Acolhe-nos em tua paz, dá-nos a tua luz e a tua misericórdia, que assim seja. Mais uma vez, então, muito obrigado pela presença de todos ao nossa reunião doutrinária, sábado à noite. Alguns poucos avisos aqui referente à nossa editora Leal, que continua na Bienal do Livro em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, das 10 às 21 horas, na estande da editora Boa Nova. É na rua G70, é a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Também nós temos o 2º Congresso Espírita de Joana de Ângeles, com o tema O Alvorecer do Mundo de Regeneração e os desafios atuais, a proposta da benfeitora. Esse evento é promovido pelo Núcleo de Psicologia e Espiritismo da AME Brasil, em parceria com a Mansão do Caminho. Irá acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, das 8 às 21 no sábado e das 8 às 13 no domingo. No sábado, a palestra de encerramento da noite será com Divaldo Franco. Acontecerá aqui no cenáculo da Mansão do Caminho. As inscrições para o modo presencial já estão encerradas, mas ainda nós temos algumas vagas no telão aqui no prédio em frente, no Lijabanhos. Ou na modalidade online, para quem quiser assistir em casa, através do Espiritismo Play. Hoje nós teremos o relançamento do livro Nascente de Bênçãos, com Divaldo, que é da benfeitora Joana de Ângeles. É uma obra que é composta de 32 mensagens que tocam a alma, e essa leitura traz valiosas reflexões à luz do Espiritismo, sobre temas como autoconsciência, providência divina, mediunidade, interferência espiritual e diversos outros temas importantes. Então, passo agora a palavra a Divaldo. Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Hoje nós temos a grata satisfação de apresentar o nosso livro, muito significativo pelo seu conteúdo. Trata-se do livro Nascente
de bênçãos. Pelo título, já podemos ter uma ideia do seu conteúdo. Entretanto, o que é mais interessante é que, nessa ocasião, ano 2000, ano 2001, eu realizava anualmente, desde 74, uma viagem à Europa, divulgando a doutrina espírita, particularmente nas cidades nas quais nunca se houvera falado antes sobre doutrina espírita. Nesse ano, nós visitávamos as velhas cidades, Londres, Paris, Roma, em que a doutrina espírita já era conhecida, porém, divulgada de uma maneira equivocada. E através de amigos que fomos reunindo desde o ano de 54 nesses países, formamos uma caravana espiritual para abordar o espiritismo nesses países, apesar do conceito irrelevante e não verdadeiro que tomava conta das mentes, e muitos preferiam chamar espiritualismo ao invés de espiritismo. Se alguém perguntava qual é a sua religião, bem, eu sou espiritualista, e nada obstante, a pessoa era, além de espiritualista, espiritista. Em muitos lugares, inclusive aqui mesmo no Brasil, algumas personalidades de destaque social e cultural, militantes em nossas casas espíritas, parece que tinham desprezo pela palavra espírita, face ao significado que os adversários das ideias novas imputaram ao espiritismo desde o seu início, que eram fenômenos mágicos na área popular, fascinação, animismo, mentira e estado de degenerescência de natureza emocional. Mas, como a verdade dispensa comentários, ela se impõe naturalmente. Hoje, já que eu ouça, é quase nulo o número dos espiritualistas. E a pessoa que é simpática ao espiritismo diz, sou espírita, com alguma alegria. E, às vezes, na televisão, alguns artistas, algumas personalidades de conceito social asseveram que são espíritas, mas, pelas redes sociais, pelos comentários em geral, essas pessoas não são vistas como verdadeiros espíritas, porque a sua conduta não é uma conduta saudável, é uma conduta vulgar, bem do sabor da época. Então, nesse ano 2000, no mês de maio, do meu aniversário, ao fazer a viagem habitual, falei a esses amigos de que no ano seguinte, 2001, nós íamos inovar. Íamos falar em lugares públicos, em salas do governo ou de instituições que eles teriam que me proporcionar. Aquelas reuniões em casa, em pequenos núcleos, já não se faziam mais necessárias, porque já havia bastante esclarecimento. O Livro dos Espíritos estava traduzido ao inglês, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos Estados Unidos, por exemplo,
Nós lançamos o Evangelho segundo o Espiritismo em Filadélfia, no mesmo lugar, na mesma entidade governamental em que se celebrou a independência dos Estados Unidos da América, logo depois da Guerra de Secessão. E assim, tivemos uma surpresa dos guias espirituais. Joana de Ângeles me disse que ela, espírito, havia convidado espíritos de cada país ou cada cidade em que teríamos palestra e estaríamos à disposição para perguntas, para debates, para o que lhes aprovesse. Isto porque era necessário, no século novo, século 2000, trazermos à luz da consciência humana essa doutrina sem nenhuma manifestação piegas, sem nenhum disfarce, dando nomes respectivos aos fatos apresentados. Então, ela, Joana, convidara, venerando os espíritos que trabalharam nesses países, nessas cidades, fomentando o seu progresso, para que tomassem conhecimento da Revolução Nova. E eu fiquei surpreso. Ao primeiro dia, 11 de maio de 2001, ao terminar a reunião e dirigir-me para o hotel, ela apareceu-me e disse: hoje, a primeira mensagem vai ser minha. Eu irei fazer uma mensagem sintetizando a conferência, para que fique em um livro imortalizado. No dia seguinte, nós falamos em outra cidade, e ao terminar, quando chegamos ao hotel, um outro espírito, inclusive que não falava português, veio para dar a sua mensagem. E assim, até o dia 11 de junho, nós passamos por 20 e poucas cidades, divulgando o Espiritismo, com bons tradutores de línguas muito difíceis, como o húngaro, o polonês e etc. Quando nós voltamos, ela mandou que reuníssemos essas mensagens e publicássemos, porque a mensagem é um conteúdo para todos nós. Mesmo que ela seja particular, ela tem um toque de Cristo, é particular e é geral. E então, ela deu prefácio e nós publicamos o livro Nascente de Bênçãos. Ele esgotou imediatamente. E logo nós fomos recebendo outros livros, ele ficou quieto. Recentemente, a editora que trabalha conosco achou por bem republicar esse livro, cujo lançamento de sua segunda edição, a primeira edição foi de 10 mil exemplares. Esta agora, ou melhor, é de 3 mil exemplares. Um valor menor, porque o livro já é conhecido. Então, me veio à mente fazer um lançamento ostensivo pelo conteúdo das mensagens que foram dadas por espíritos de vários lugares. Eu vou ler somente alguns títulos. Providência divina, autodeterminação, irascibilidade, autoconsciência, Jesus o incomparável, angústia, venda de órgãos humanos, cirurgias espirituais, alteração do destino, dívida e resgate, e a última, amor,
aos desencarnados. São 32 mensagens. Então, eu vou abrir ao acaso e vamos ler só um trechinho. Quem tiver interesse, hoje é o lançamento. E eu espero que até o fim de semana, quando nós lançarmos pela internet, e a editora, nós já tenhamos também acabado. Porque é um livro muito especial para mim, para os espíritas, para aqueles que leram. Eu tenho a correspondência imensa, porque nós temos um arquivo com mais de 30 mil cartas arquivadas, e agora, com as técnicas modernas, todas transcritas para deixar um documentário muito bom para a história do futuro. Como eu estou no movimento espírita desde o ano de 1945, 47, nós fundamos nossa casa, eu mantive relacionamento praticamente com todos aqueles bons trabalhadores que saíram a distribuir a mensagem. Encontrávamos nos congressos, nos grupos de estudos, nas reuniões para exame da doutrina, e fizemos um bom relacionamento no país, que eu visitei todas as capitais, todas as cidades principais, e então esse livro serviu de base. Eu vou ler ao acaso. Eu estava na primeira cidade Sabem o que é isso? Idade. Não tenho mais impressão digital. Desencarnaram. Então, tudo lisinho. Eu boto assim, fica aquela borrinha. Então, às vezes, ele atrapalha, mas eu sou teimoso. Londres, Inglaterra. Foi a primeira mensagem. Então, seguiu até a última. Vamos abrir. Todos os procedimentos espirituais que têm por meta a recuperação orgânica são realizados no perispírito, o campo onde se encontram registradas as necessidades da evolução para o espírito, conforme se haja conduzido no transcurso das reencarnações, fixam-se-lhe nos tecidos sutis e etéreos desse delicado revestimento do espírito todos os atos que se irão impor como exigências do processo iluminativo, sejam de natureza elevada, sejam de recuperação. É uma página, portanto, que vem sintetizar a conferência da noite, que foi sobre perispírito. Porém, não perispírito, que é o nome desconhecido, foi criado por Allan Kardec, mas pela maneira como a ciência considera esse corpo intermediário, também chamado corpo etéreo pelos esoteristas. Esse é o modelo organizador biológico. O ser humano, do ponto de vista materialista, é constituído de mente, modelo organizador biológico e matéria. A mente é energia. Ela, então, está revestida por uma outra energia semimaterial que arquiva os nossos atos, que programa a nossa vida, que se encarrega de estabelecer o nosso destino. E a matéria, esta é a visão da ciência contemporânea. O espiritismo, espírito, imortal, perispírito, e Allan Kardec usa o pêssego,
O pêssego tem a semente, a vida. Tem a massa, que envolve a semente. Perispírito ou perisperma, que é a palavra científica. E tem a casca, que é a matéria. Então, o livro vai tratando sempre do espiritismo na sua feição científica ou na feição moral, como é mais conhecida em tal qual lugar. E assim, nós conseguimos apresentar uma obra sui generis. Vamos ver alguns desses espíritos que escreveram. Era curioso, porque eu chegava ao hotel cansado. Bem se veio, eu havia viajado, chegava muito cansado, desejando fazer a refeição final e deitar, mas aí Joana, com muito carinho, dizia, meu filho, eu tenho o trabalho final. Eu dizia, Ave Maria. Quem lida com este espírito parece que quer que a gente morra. É interessante. Uma vez eu disse para ela, a senhora me dá tanto trabalho que eu acho que a senhora quer que eu morra. Ela aí riu. Eu digo que se eu morrer, eu quero ver o que a senhora vai fazer. Vai ter que arranjar outro. E aí, como eu não sou criança, outro menos devotado do que eu. Dei uma melhorada no meu esquema, né? Por exemplo, logo no dia seguinte estávamos em Hamburgo e foi Conan Doyle, o célebre escritor, que deu a mensagem. Então, o livro é muito interessante, a mensagem sobre angústia. No ano 2000, já era o terceiro motivo de óbito. O primeiro era cardiopatias, o segundo, câncer, o terceiro, angústia e as emoções mentais pelo suicídio. Agora o suicídio pegou o segundo lugar. Está disputando com a angústia, com o câncer. E as cardiopatias, as doenças do coração, estão em primeiro lugar. Mas é impressionante. Nós atendemos o público, normalmente 60, 80 pessoas, antes da reunião. E quando me falam de angústia, a primeira coisa que dizem assim, tenho câncer. Como o câncer é uma coisa cruel. Então, me lembro que Joana disse que o câncer não mata. O câncer prepara o corpo para ser assassinado por outra doença. Porque as energias vão e a pessoa não morre de câncer. Morre de outra doença. Morreu de gripe, mas tinha um câncer. Morreu de problema estomacal, mas tinha um câncer no estômago. Está sempre presente o nosso primo, o câncer. Eu não chamo de irmão, não, que dá muita ousadia. O primo, o câncer. Então, eu trouxe para os amigos e irmãos que se interessam por esses temas, e aqui está o primeiro exemplar. Eu me lembro que Alziro Zarur, que criou a Legião da Boa Vontade, em determinada época, ele criou algo muito interessante. Naquele tempo, o rádio tinha um desempenho maior do que a televisão. Ele denominou como futebol da caridade. Imagine, futebol da caridade. E eu conhecia o fundador do Quitandinha, o seu Joaquim Rola, era um homem riquíssimo. E ele fez obras colossais no Rio de Janeiro, em Niterói, em Teresópolis, em Petrópolis, enfim. Ele era incrível e eu tive a ocasião de o conhecer. E, para minha surpresa, aquele que me apresentou ele era espírita, era um médico que receitava o livro dos médiuns e, logo depois, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele examinava o paciente, isso nos anos 50. E então, depois de examinar, ele fazia o diagnóstico técnico, muito culto. Explicava a pessoa e explicava também a terapia. E diz, bem,
Aqui é a ciência. Agora, eu, pela experiência de médico há 50 anos, médico exitoso, porque era um dos melhores médicos do Rio de Janeiro, e devemos lembrar que no Rio havia uma seleção extraordinária de médicos. Então, eu vou lhe dar esta receita, o Evangelho. E você vai começar a chegar em casa, vai abrir, vai ler. Porque se amanhã você não estiver melhor, eu sei que você não leu. Claro, você chegava em casa e já lia logo. E de manhã, acordava melhor. Então ele ficou célebre nas academias como o médico do Evangelho. E quando ele me conheceu, quando nós conversamos, ele disse: Valdo, eu estou achando pálido. Eu não sou pálido, eu sou assim mesmo, branquelo. E nada me torna corado, nem sol, nem lua, nem injeção de não sei o que, nada. É lembrança do umbral, a palidez. Pois bem, ele me olhou bem e disse assim: você está precisando ler o Evangelho. Eu digo: calma, eu só falto comer o Evangelho, porque diariamente eu leio. Ele disse: mas essa palidez sua, eu digo, é de pele espiritual. É a palidez de um suicida. E aí eu dei uma lição dele e disse assim: agora faça-me o favor de ler o Evangelho também, que você deu uma opinião errada. E eram pessoas fantásticas. E o senhor Joaquim, meia-noite, Zarur ia para a Rádio Nacional e dizia assim: vai começar o futebol da caridade. Vamos ver quem vai fazer mais gol. O seu Joaquim Rola botava 5 funcionárias em 5 telefones para ser o primeiro a dar o primeiro chute. O primeiro chute custava apenas R$1.000. Era bem barato. Então, aí Zaru dizia: acabamos de receber o primeiro gol, Joaquim Rola, R$1.000. Aí a funcionária dizia: mais 1.000. E então, ele fez a Legião da Boa Vontade. Nós vimos até hoje no Brasil, é uma das entidades mais poderosas. Em Brasília, a sede é um dos edifícios mais icônicos do Brasil. E tem na torre central o cristal maior do mundo, lá em cima, derramando vibrações na sala dedicada aos passes e orientada, dizem eles, pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eu também estive lá. E as pessoas ficam fazendo um circuito em torno da projeção de luz do cristal, naquele tempo que se falava de cristal, terapia e etc. Então, eu não vou fazer o futebol da caridade, mas eu vou propor que quem não levar um livro não entra amanhã na reunião. Não há problema, porque amanhã não tem reunião. Mas, então, quem vier terça, chega de lá e diz assim: olá, Divaldo. Está aqui as ordens. Mas eu tenho outra surpresa. Eu convidei para nos trazer a nossa mensagem de hoje o nosso Paulo de Tarso. Nome registrado em cartório. Fale, Paulo. É bom quando é de surpresa. Bom, meus amigos, quando o Divaldo traz o livro de Joana e as mensagens de Joana, eu me lembro do final do ano passado. Eu fui convidado para estar na cidade de Uberaba, quando teve o primeiro congresso de Joana, e eu fui, olha, representando o nosso querido Divaldo, que não pôde estar lá. E eu pensava: Joana, você vai me ajudar? Porque eu cheguei a estar com ele e disse: Divaldo, eu falo sobre o quê? Ele disse: deixe seu coração falar. E assim foi.
E esse projeto continua, está acontecendo agora aqui na mansão. E o que me deixa extremamente feliz é que o Espírito Joana de Ângeles, ele nos traz uma mensagem consoladora, colocando o Espiritismo como um remédio nesses tempos de desesperação, de angústia, de depressão, nesses momentos em que estamos assistindo a humanidade em números grandiosos, avassaladores, melhor dizendo, em termos do suicídio. E esse mês de setembro, que é o mês de valorização da vida, é muito oportuno o relançamento de um livro de Joana, principalmente este, que eu tive a oportunidade já de falar sobre algumas das suas mensagens, e algo nela, em Joana, sempre chama a atenção. Existe na doutrina espírita o termo consolador, o Espiritismo como o consolador prometido. E a gente aprendeu que o Consolador, de certa maneira, ele nos protege, ele nos traz uma esperança, é uma mão que é passada sobre nossa cabeça, quando estamos com dores, com sofrimentos em nosso coração. E Joana veio nos apresentar um Consolador um pouco diferente. Ela diz que todo ser carrega em si o dinamismo divino e as suas potências de alma, a capacidade de um vir a ser iluminado, de um ser divino, potente, capaz, e que é muito diferente dessa percepção que nós temos de nós outros, que somos apequenados em nossas existências. Quando olhamos no espelho e nos vemos como somos, muitas vezes temos tristeza, sentimos o amargor, porque não conseguimos conquistar ainda os espaços que desejamos, ou porque não estamos posicionados da forma que nós gostaríamos de estar, e isso faz com que a tristeza invada os nossos corações. E justamente quando Joana nos apresenta as suas mensagens, ela sempre nos recorda de quem nós somos, do que nós somos. Somos centelhas divinas, muito mais do que isso, somos projeções de Deus no campo da matéria. A nossa missão aqui é evoluir, descobrindo os nossos potenciais de alma e adquirindo as capacidades que já existem em nós. Todos os textos, quase sem exceção, ela faz menção a essa potência e a esse destino glorioso que nos aguarda a todos. Estamos destinados à perfeição, estamos destinados ao futuro, aonde seremos plenos de graça e de amor, aonde os sofrimentos que hoje graçam sobre a terra, que se espalham em todo canto, acabarão quando os seres humanos descobrirem o que são no seu coração, na sua alma, quando eles tiverem a capacidade de se perceberem como essas sementes de Deus, com essas capacidades imensas do Espírito, que realizam coisas incríveis. O Espírito é capaz de projetar colônias espirituais com seu pensamento, de criar mundos, interferir na natureza. Essas são as capacidades do Espírito, para além da essência maior do Espírito, que é ser pleno em amor, a própria manifestação de Deus, aonde quer que ele se encontre. E nós, que ainda somos ignorantes e que não temos essa capacidade desenvolvida, nos sentimos ainda tão assim distantes desse potencial e algumas vezes duvidamos quando alguém diz que nós somos divinos. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E nós duvidamos disso e achamos, não, eu não sou divino, eu sou isso, pequeno, essa coisa assim, que vai para lá, que vem para cá. E Joana sempre nos lembrando, vocês não são isso, vocês são muito mais. E a sua mensagem é justamente para que, através da descoberta do autoconhecimento, do autoempoderamento do ser, nós possamos adentrar no nosso mundo psíquico tão difícil. Ela nos fala do nosso inconsciente, desta zona sombria, onde estão armazenadas as nossas heranças de vidas passadas e também as coisas mal resolvidas dessa existência. E, por conta disso, as dificuldades que temos de nos conhecer. Vivemos numa sociedade hedônica, uma sociedade extremamente voltada para fora, e ela não cansa de criticar, não apenas apontando aonde estamos errando, mas dizendo das razões pelas quais nós nos afundamos nas ilusões do mundo material.
E ela diz que a sociedade atual, que é a sociedade dos prazeres, corroborando com pensadores como Rolomei, por exemplo, ou como Erich Fromm. Rolomei diz que nós nos perdemos o endereço de nós mesmos. Erich Fromm diz que nós nos coisificamos. E eu lembro, Divaldo, que há uns anos atrás, quando eu era pequeno não, que eu ainda sou, né? Eu era criança, a gente chegava no supermercado e tinham 2 tipos de shampoo, babosa e lanolina. Vocês lembram disso? Era um amarelo e o outro verde. E o condicionador só tinha 2, Colene e Neutrox. Então, qual era a dificuldade de comprar o shampoo? Nenhuma. Você chegava no dia que você queria um amarelo, levava o amarelo, o outro verde. Hoje, na sociedade pós-moderna, você entra, tem um corredor de shampoo para a ponta direita, para a ponta esquerda, com chapinha, sem chapinha, com creme, sem creme. E isso faz com que a pessoa que vai comprar o shampoo leve horas para escolher e não escolhe nada, compra nada. Você comprou o quê? Comprei um biscoito. Por que isso? Porque é uma sociedade de tantas opções, que é o mundo líquido de Zygmunt Bauman, que a gente não se fixa em nada. Nós somos sempre assim, saltando de ponto em ponto. Estamos vivendo agora o fenômeno das hipertelas, ou das hiperexposições às telas, que está afetando o nosso cérebro, que foi construído para fixar as memórias a partir de sentimentos. Mas como é que nós vamos fixar sentimentos se a imagem é essa agora, agora é outra, agora é outra, agora é outra? E uma coisa que a gente precisa aprender com a natureza do cérebro é que, se a gente não usa uma faculdade, o cérebro diz, tudo bem, você não quer usar, eu dou para outra faculdade. Então, nossos dedos estão ficando muito hábeis e a nossa memória está ficando cada vez menor, graças à exposição que nós estamos nos dando. E assim, numa sociedade coisificada, uma sociedade totalmente voltada para fora, o homem perde o endereço e os valores principais ficam esquecidos. Quantos são aqueles que estão dizendo que nós somos? Quantos estão dizendo ao contrário, que nós somos seres existenciais humanizados? Aqueles que primeiro precisamos existir para depois sermos. E nós podemos ser o que quisermos ser. Eu fazia um comentário essa semana, sexta-feira, ontem, sobre um dos textos de Joana, em uma palestra, e eu me lembrava de um movimento que houve no metrô, dos chamados, eles chamam de canine beings, são aqueles que estão lutando para serem tratados como cães. E os transbotânicos, que são as pessoas que estão lutando para serem tratadas como plantas. Existe uma moça na internet que quer ser tratada como uma samambaia, regada, de manhã cedo o pessoal vem botar adubo nos pés dela, alguma coisa assim, para você ver aonde vai a liberdade do pensamento humano. Que diferente de um ser infra-humano, por exemplo, um pato, um saci que não existe, mas um lagartixa, esses nascem para ser o que são. Eles são perfeitos porque são exatamente aquilo que são. E nós não, nós somos contingentes. Nós somos contingentes porque a gente escolhe ser o que a gente quer ser. Então, esse é um problema. O livre-arbítrio nos dá a liberdade de irmos para lá, para cá, mas, ao mesmo tempo, nos condena a que a nossa ignorância nos leve a lugares muito ruins. E, por isso, a gente tem a dificuldade de encontrar felicidade, porque a nossa visão turva nos leva para os atratores telúricos do mundo, que, conforme diz o espírito Lázaro, começamos pelo instinto, depois pelas sensações, estamos ainda assim. Aquilo que nos atrai mais, aquilo que nos traz mais prazer, nós optamos, em detrimento de outras coisas que exigem sacrifício, renúncia, por exemplo. Então, Joana precisa nos lembrar sempre que nós somos esses espíritos potentes. Porém, para alcançarmos a glória da nossa própria existência, nós precisamos conquistar o espaço interior, entrar nesse mundo íntimo e visitar os espaços sombrios da alma. Aí existe um outro detalhe que ela também vai nos dizer em uma outra obra. Ela nos diz que a maior demonstração que um ser humano pode dar a si mesmo é autoconhecer-se. Porque em se conhecendo, o ser humano pode melhorar, aprimorar a sua condição existencial e galgar mais rapidamente os seus espaços evolutivos. Ela pode, simplesmente, em se conhecendo, tratar das demandas mais urgentes da alma, aquelas que nós escondemos no nosso dia a dia porque temos vergonha, muitas vezes, de mostrar em público aquilo que somos.
Como nós podemos curar uma ferida se nós nunca olhamos para ela? Se sequer levamos um remédio para tapar essa ferida, como é que nós vamos ficar bom? Nunca. Então, ela nos convida a fazermos a visita às nossas feridas da alma, a ferida que veio criada a partir de momentos anteriores, quando nos envolvemos com os outros e criamos os nossos conflitos, e isso marcou a nossa alma de dor. E agora nós estamos aí tentando e tendo a oportunidade de resolver. E a sociedade, o convívio social, a família, são os presentes que Deus nos concede para que nós tenhamos essas oportunidades de encontro e assim possamos visitar as nossas feridas e tratá-las convenientemente. Quando a gente pensa sobre esses encontros e desencontros aqui na Terra, a gente lembra também de Joana, quando ela fala da família, dos encontros, das heranças palingenésicas dos nossos encontros, e dizendo qual é o papel dos seres humanos aqui na Terra, quais são os nossos compromissos recíprocos. E a gente lembra de Allan Kardec. O grande codificador, ele colocou a lei de sociedade antes da lei de progresso, dizendo o seguinte, que para vivermos, para crescermos, para evoluirmos, que é o grande destino de cada espírito, é o final de cada espírito, nós precisamos conviver uns com os outros. E a gente pergunta assim, mas por que eu tenho que conviver com o outro? Pensemos. Um amigo fala assim para o outro amigo, o amigo comete o erro, aí o amigo fala assim, não se preocupe, tudo certo, todo mundo faz isso. Isso aqui hoje que você tem um problema, amanhã você está resolvido, você está bem amanhã, fica tranquilo, não tem problema nenhum. O amigo fica confortado, porque nesse caso, quem está entrando em campo é aquele senso de ânima, aquele senso da mamãe querida que não quer que o amigo sofra. Isso acontece. O que o inimigo ou aquele que não gosta muito de você faz? Está vendo que você ainda não é uma pessoa boa? Você está vendo que isso que você fez foi uma grande bobagem? E aí nos apresenta todas as consequências e repete muitas vezes a consequência e faz reverberar na nossa alma a culpa por termos feito aquilo. E a pergunta é, qual dos dois realmente nos ajudou mais nesse processo de autoconhecimento? Aquele que tentou esconder as nossas imperfeições ou aquele que nos mostrou? Porque aquele que nos mostrou, ele pode não estar demonstrando um amor, pode não estar demonstrando uma faculdade, mas ele está, de certa forma, nos ajudando ao seu modo para que nós possamos crescer e evoluir. Amigos que me falavam a respeito da sua vida pessoal, e sobretudo um em especial, trago aqui para vocês, que ele falava sobre o seu pai, e ele dizendo das dificuldades, porque ele era um filho bastardo. E o pai abandonou ele a vida inteira, e ele foi aquele que procurou o tempo inteiro se reintegrar na família do seu pai, e o pai não queria saber dele. Ele era filho de uma relação extraconjugal, e não queria saber. E aí ele foi insistindo, e o pai sempre refutando, e ele criando em si uma resiliência amorosa. A resiliência amorosa é aquela que o sujeito diz, não importa o que você faça, comigo eu estarei sempre pronto para te amar. Isso é um exercício, não se ganha isso, não se compra isso no supermercado, você tem que ter um professor para te ensinar. E ele teve um professor muito bom que ensinasse a ele a fazer. Mas ele precisava ainda de uma demonstração de que o seu esforço valeria a pena. Ao final da vida desse pai, o pai adoeceu, e os filhos naturais se afastaram do pai. Eu costumo chamar isso das mariposas que se afastam das luzes apagadas. Os mariposas gostam de luzes acesas. O pai apagou, os filhos foram embora e perguntaram para o pobre do bastardo. Disse, você gostaria de cuidar do papai? Agora é papai. Aí ele disse, claro, olha a oportunidade que surgiu. Eu terei a oportunidade de estar mais próximo daquele que eu desejei que fosse o meu pai. E quantas noites essa criança sonhou em ter uma mão daquele pai acariciando a sua cabeça, pegando do seu ombro, lhe chamando de filho, olhando nos seus olhos, dizendo eu te amo. Quantas e quantas vezes? É pedir muito? Não, é só um filho querendo o amor do seu pai. E ele não teve. A única coisa que ele teve foi a coragem de não deixar que o seu coração se fechasse para o amor desse pai. E aí, quando ele chega na casa do pai, imaginou a vergonha? O pai que negou esse filho o tempo todo, agora está ali, parado, deitado numa cama, precisando dos favores materiais daquele filho que ele enjeitou.
O filho levou para ele o seu coração resignado e lhe apresentou um amor de filho carente, dizendo: pai, eu quero agora ser amado por você. Não importa que você esteja nessa cama, mas eu quero apenas que os seus olhos reconheçam que o filho que você teve nessa terra te ama e deseja muito o seu amor. E assim eles foram construindo uma relação muito boa. 2 meses depois, num esforço inaudito, o pai diz assim para ele: filho, vamos ali no cartório? E ele foi e reconheceu como filho. Ali há o coroamento desse estado grandioso de alma. A alma se empenhou e, ao final da vida, constatou que o seu esforço valeu a pena. Assim são os nossos encontros, são todas as oportunidades de refazimento e crescimento que nós recebemos todos os dias. Fechamos a porta porque somos crianças rebeldes, a gente quer uma vida boa, que nos acaricie todo o tempo, que nos dê os presentes da existência. Por isso, a gente muitas vezes não aceita as coisas que a vida nos dá. Eu me lembro de uma pessoa que contava um fato espiritual. Ele, quando estava vivo, ele era muito ligado à igreja. Ele orava muito, pedia a Deus, tinha uma fé sem limites. Mas ele se encontrava agora numa situação bem complicada. Ele estava num rio, o barco dele tinha afundado, e ele estava sozinho no rio, e a correnteza era imensa. E ele começou a orar: Senhor, mande um barco para mim, porque eu preciso sair desse rio caudaloso. Vou morrer se o barco não chegar. E o barco não chegava. E, de repente, quando ele fazia oração, veio um tronco. O tronco vinha numa velocidade imensa, que quase arranca a cabeça dele se ele não mergulhasse. Aí ele levantou, bebeu muita água e disse: Senhor, ao invés de me dar o barco, está me dando um tronco que vai arrancar a minha cabeça. E continuava orando, orando, orando. Daqui a pouco veio um galho imenso, cheio de pontas. E ele então se afastou, mergulhou, bebeu água e disse: Senhor, quer furar os meus olhos? Que mal te fiz, porque mandou para mim as pontas de um galho. E aí, quando ele menos esperava, uma porta que vinha de lá para cá. E essa porta quase o atinge novamente. E ele então mergulha e morre afogado. Quando ele chega no plano espiritual, ele foi no departamento de reclamação. E chegou lá e disse: olha, eu tenho uma reclamação, vou fazer. Esse negócio de oração não adianta nada. Isso é uma furada. Não acreditem nisso. Por que, senhor, você está dizendo isso? Por quê? Aí contou a história. Aí ele disse: espera aí que nós vamos aqui no sistema ver o seu caso. Aí abriu o computador celestial, viu lá o caso e disse: o senhor está completamente enganado. Quando o senhor começou a fazer a oração, o departamento de assistência viu que o senhor precisava de algo para sair daquele lugar. Não tinha um barco. Infelizmente, o barco mais próximo levaria 2 dias para chegar até onde você estava. O que é que tinha? Um tronco. Mandaram o tronco, o senhor não quis. O pessoal imaginou que o tronco fosse uma coisa muito pesada, mandou algo mais contundente, que era o galho. O senhor tinha muitas coisas para se agarrar. O senhor também não quis. A porta, pelo que eu estou lendo aqui, foi a pior. Tivemos que mandar uma ventania, arrancou a porta da casa do rapaz, que estava lá, que não tinha nada a ver. O rapaz ficou ali praguejando, a porta saiu voando, caiu no rio só para lhe salvar. Mas você morreu porque você queria um barco, e não tinha um barco, mas tinha outras formas de te salvar. Às vezes, as coisas acontecem na vida da gente, e a gente espera que seja do jeito que a gente quer. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. É do jeito que chega, da forma certa, do momento correto. Por isso, as coisas são, às vezes, tão amargas para a nossa percepção, mas são demonstrações inequívocas da bondade de Deus. E quando a gente faz a pergunta assim: mas, Joana, por que você escreve uma série psicológica? E ela diz, para Divaldo, porque a gente não ouve, ela diz assim nos seus livros: porque vocês precisam entender que, para além de serem espíritos, hoje encarnados, são humanos. E o humano tem um psiquismo, tem um modo de ser, tem um modo de fazer. E se nós não aprendermos como funcionamos, como entes psíquicos, como vamos resolver as nossas questões, que são tão importantes para o nosso desenvolvimento? Um presente que nós recebemos, essa obra de Joana, que ela vai nos apresentar o ser na sua condição natural, na sua condição perfeita. Nós somos assim, não há para negar, somos espíritos encarnados.
Estamos aqui trabalhando para nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Estamos trabalhando para sermos mais, para sermos grandiosos, para sermos capazes de disseminar o amor no universo, mas para fazer isso temos que começar do começo. Começar olhando para dentro, começar vendo as nossas inclinações, os nossos valores. O que nós estamos consumindo em nossa alma? Estamos consumindo veneno ou estamos consumindo vitamina? Estamos lendo coisas que vão nos edificar ou estamos nos atendo aí ao noticiário que está pregando sangue em todos os lugares? Na semana passada eu estava com os amigos almoçando e eu disse assim, vocês querem... E conversávamos no caminho o que era o bem e o mal. E aí estávamos no almoço filosófico, ali no meio-dia, conversando sobre o bem e o mal, e eu disse, você quer saber o que é o mal? Aí apontei a televisão, é aquilo ali. Aí o pessoal olhou e disse, mas Paulo, a televisão não é o bem? Eu disse, não falo da televisão, é que nós estamos sentados aqui há 25 minutos, e essa moça já apresentou 3 cadáveres, 3 mortes, a sogra que matou a nora que matou o genro, é uma coisa horrorosa. E você veio comer, você está se alimentando, você está nutrindo o seu corpo, e você está se alimentando do físico, e os olhos e os ouvidos estão se alimentando das misérias humanas. Que tipo de alimento é esse que entra na condição espiritual? Esse trecho que Divaldo fala a respeito da relação entre a mente e o corpo, a doença, tem tudo a ver com isso, porque se nós estamos infestados de pensamentos negativos, estamos imersos em uma sociedade adoecida, é claro que esse pensamento, essa vibração nos afeta. O que nós estamos fazendo aqui hoje dentro desse espaço? Estamos recebendo uma egrégora positiva, porque quando vibramos todos no amor, nós recebemos essa energia positiva em todos nós, saímos daqui mais fortalecidos. Qual é a nossa responsabilidade? Reverberar esse clima em nossas casas, com os que lá se encontram, manter acesa essa chama da esperança do futuro grandioso que nos aguarda também. Podemos fazer tudo isso todos os dias, quando oramos, quando meditamos, quando fazemos uma leitura edificante e ficamos reverberando nisso. Deixe os problemas do mundo um pouco de lado, para que nós possamos viver a realidade pura e simples de um espírito que está preso num planeta Terra para poder evoluir. Tem uma amiga minha que está presente aqui, eu nem vou olhar para ela não saber que eu estou contando as nossas fofocas, que ela diz assim para mim, muito sabiamente: olha, encarnou na terra, tem boi na linha. Tem boi na linha. Encarnou aqui é porque a gente ainda tem que aprender. A gente ainda tem que passar por esse cadinho da experiência, do sofrimento, que não é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus nos oferece a dor como sinalizador das nossas imperfeições. A dor para nós é esse momento em que nós tomamos contato com aquilo que não está funcionando e que nós precisamos, então, observar, olhar com mais cuidado, com a amorosidade necessária para o desenvolvimento desse espírito querido, esse espírito potente e grandioso que somos cada um de nós. Ao olhar no espelho, hoje, amanhã, todos os dias, nunca se esqueça: não somos coisas pequenas, feitos por amor, feitos para amar. Tão pequenos que podem ser colocados numa forma acanhada e frágil, que é o corpo, e tão grandes que, com o pulso do pensamento, abraçam o infinito. Isso é Leon Denis falando da gente. Somos espíritos assim. Grandiosos, somos partes de Deus lançadas no campo da matéria. Somos o sonho de Deus na existência, que Ele sonha com o desenvolvimento das coisas, com a lei do progresso, com a complexificação constante e gradual de tudo. Tudo no universo evolui, nós também evoluímos. Saímos da condição simples para a condição maior, mas para isso temos que trabalhar. Temos que ser os ceareiros do bem, temos que ser os ceareiros do amor, temos que fazer, no convite da nossa querida Joana, do nosso desenvolvimento e do nosso hábito, uma segunda natureza em a natureza de cada um de nós. E assim, de esforço em esforço, de salto em salto, de sacrifício em sacrifício, vamos aproveitando as oportunidades que a vida nos dá para criarmos o coração resiliente ao amor, o coração que é capaz de resistir a todos os embates da vida e nos prepararmos para dizermos assim, no momento da nossa partida:
Obrigado, Senhor, pela vida que nos concedeu. Obrigado pelas oportunidades que tive, pelos professores que recebi. Obrigado pelos problemas, porque eles foram, na verdade, desafios colocados dentro das minhas capacidades. Aquilo que eu podia fazer, me foi colocado para fazer. Aquilo que eu tinha que superar, me foi colocado para superar. Aquilo que eu podia ter feito de mais possível, eu fiz. E saio daqui com a sensação do dever cumprido, pedindo a Ti que ilumine a minha consciência e me dê novamente outra oportunidade para voltar a esta terra tão linda e maravilhosa, tão cheia de coisas, tão cheia de graça, tão cheia de cheiros, de beleza, aonde a Sua presença, Senhor, é mostrada todos os dias, no voo do pássaro, na chuva, no sol que nos ilumina, na luz que entra pelos nossos olhos e nos revela a realidade objetiva que criaste como cenário para as nossas existências. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que nos dá, consciência de percebermos, a sabedoria para discernirmos entre o bem e o mal, e, acima de tudo, a fonte generosa do amor em nossos corações, para que possamos ser como Tu, o amor na terra. Que sejam as nossas mãos, as mãos de Deus, que sejam os nossos pés, os pés de Deus, andando na terra, acolhendo os necessitados que estão ainda na estrada e que não tiveram oportunidade de ler Joana, que não tiveram oportunidade de se conhecer. A gente só tem a agradecer, nada mais. E nesse período de setembro, de dor, de sofrimento, o que nós temos que dizer aos nossos irmãos? Acreditem na vida. Acreditem nos encontros, acreditem em Deus, nunca duvidem da capacidade do Espírito em ser mais, porque nós temos uma missão, gente. Esse planeta é lindo, talvez não exista outro igual no universo. Aqui tem cachoeira, aqui tem cores, aqui tem a lua cheia, aqui tem o sol do meio-dia, o céu de Salvador. Aqui tem a praia azul, tem as ondas, as espumas das ondas, aqui tem tanta coisa, suco de manga, que eu adoro. Não tem suco de manga na lua, nem mate, tem aqui. Então vocês imaginam o seguinte: se nós formos competentes, isso aqui é um convite, para nos transformarmos naquilo que nós podemos ser, nós teremos aqui a convivência num planeta lindo e colorido de seres humanos muito melhores. Seria mais ou menos dessa forma você chegar aí fora e encontrar um outro irmão que você não conhece, e no seu rosto você reconhecer as gemas mais preciosas que esse planeta é capaz de produzir, olhos que refletem o amor de uma alma. Se nós pudermos nos olhar nos olhos e percebermos o amor sendo comunicação universal, vocês imaginem o prazer que é viver num planeta desse. Ao invés dos 30 bilhões de espíritos que circundam na psicosfera desse planeta, teremos 100 bilhões, porque todos vão querer viver aqui, todos vão querer ser amados, se sentir como amantes, sentir o Deus fluindo no seu corpo, em todas as suas atitudes e ações, e, acima de tudo, tomarem suco de manga, e comerem bolo, e comerem pãozinho delícia, coisas deliciosas do planeta Terra. Temos um desafio, e esse desafio é grandioso, e Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta como transição. Eu ainda vou mandar um recado para ele, que talvez ele tenha que mandar um livro por Divaldo, da transição humanitária. Porque o planeta está lindo, perfeito e maravilhoso. Quem precisa agora transitar somos nós. Sair da condição dos brutos e ignorantes para a condição dos seres divinos que todos podemos ser. Sair da condição do desamor para o amor, saímos da condição do desapego para a condição do desapego amoroso, que é a liberdade que uns concedem aos outros quando amam incondicionalmente. Isso será o nosso futuro, nós podemos acreditar. Façamos isso. Quando encontrar alguém triste na rua, alguém caído pela estrada, diga no seu ouvido: você sabe quem você é, eu vou te dizer. Você é Deus, querendo ser apenas divino, mas ainda preso nas injunções da matéria e na ignorância de um ego que não se reconhece. Perceba-se como tal, fortaleça-se, levante e vá em busca daquilo que Deus guardou no seu coração. E dessa forma, pingos de amor vão sendo lançados na secura da terra, e essa vegetação
grandiosa de espíritos renovados haverá de se espalhar por todo canto. Não há dúvida, é apenas uma questão de tempo. Todos vocês, nós somos contratados e somos convidados a fazer este grande movimento para transformarmos esta terra num verdadeiro habitáculo, na verdadeira casa dos filhos de Deus. Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomemos o nosso lugar para a aplicação da terapia dos passes. Senhor, enquanto reflexionamos, pedimos que abençoes os trabalhadores que servirão de instrumento ao teu amor para aplicar-nos energias saudáveis. Que todos eles sejam beneficiados pelo contributo dos guias espirituais que nos vêm socorrer a fim de mudarmos de status, da dor para a alegria, da dificuldade para o êxito. Abençoa-nos a nós todos, a cada um em particular, a nossa família, nossos amigos, aqueles que compartem o pão da fraternidade conosco. Mas lembramos daqueles outros que não sintonizam com os nossos ideais e que, em consequência, vibram negativamente em nosso benefício, tentando perturbar-nos, enfraquecer-nos na luta e cairmos na jornada. Abençoa-os. Não sabem o que fazem. Recordamo-nos dos doentes, portadores de enfermidades irreversíveis, de expiações dolorosas e provas rudes no processo da evolução. Também pelos que anteciparam a jornada pelo suicídio, entregando-se ao desespero que não resolve, somente complica nossas ações. Suplicamos-te pela nossa casa, pelas mãos da caridade, pelos que a frequentam, mas também aqueles que a buscam em socorro, em necessidade, em busca da paz interior. Nós te pedimos, Senhor, a paz que magnetiza as almas na senda do bem. Abençoa nossa água e permite que a paz do nosso lar se estenda sobre a terra, no Brasil em especial e no mundo em geral. Em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos amorosos
encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.